Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje devemos fazer a diferença entre o que é pecado e tradição. Gálatas 2, de 1 a 10, que diz: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência à revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou não ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e de reduzir-nos à escravidão, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outroras, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homens. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como coluna, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, a palavra de Deus diz que nós não devemos dar mais atenção para aqueles que aparentemente parecem ser mais importantes, porque todos nós somos iguais. Todos os homens diante de Deus são iguais e merecem a mesma atenção, merecem o mesmo cuidado, merecem ser tratados como iguais. Tiago 2, do 1 ao 13 diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro em dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra. E dissestes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado de meus pés. Não fizeste distinção vós mesmos, e não vos tornaste juízes
tomados de severo pensamento, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal modo e de tal maneira, procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, Tiago, ele, usado pelo Espírito Santo, ele nos fala que não podemos tratar diferente aquele que parece ser alguma coisa e um pobre que às vezes não tem nenhuma casa para morar. Se você bota pratos de porcelana para servir um almoço para uma pessoa que tem dinheiro e dá um prato descartável para uma pessoa mais simples, vamos dizer um servente de obra, um lixeiro, uma doméstica, você está tratando a pessoa diferente. Você está tratando um como se ele fosse alguém mais importante do que o outro. Não. Nas igrejas, hoje nós vemos até isso, nas denominações que querem ganhar dinheiro. Elas tratam aqueles que são donos de lojas, de propriedades, de riquezas, diferente do pobre que chega, que às vezes está de sandália e mal vestido. Eles dão um lugar de honra para o rico e tratam o pobre como se pouco importasse. Isso não é de Deus. Deus não age assim. Jesus Cristo nunca agiu assim. Jesus Cristo tratou todas as pessoas com igualdade. Tanto o morador de rua cego como o centurião, Jesus tratou todos eles iguais. Ele tratou a prostituta como tratou o coletor de impostos. Ele tratou os líderes religiosos da época do mesmo jeito que ele tratou pescadores, homens simples do povo que não sabiam nem ler e escrever. Jesus, ele não fez acepção de pessoa. Jesus Cristo, ele tratou e trata
todas as pessoas iguais. E todo aquele que está na obra de Cristo, que se torna soberbo, que se acha melhor do que os outros, que se acha que ele merece a salvação e que Deus deve a ele, esse cai. Eu ouvi de um pastor uma vez, eu ganho bem porque eu mereço, eu estudei. Muitas pessoas fazem seminários, estudam e não ficam soberbos. Sabe o que aconteceu com este homem? Ele caiu. Ele caiu, perdeu o ministério, que ele ganhava bem, ganhava casa, gasolina, ganhava isso, ganhava aquilo. Mas graças a Deus que ele se arrependeu e reconheceu a verdade. E hoje ele dirige uma igreja menor, com menos pessoas, e um salário e os benefícios muito menores do que aquele que ele tinha. E agora ele tem que trabalhar também para ajudar na sua renda. E muitas pessoas caem, cantores famosos, que batem no peito, diz, eu canto melhor do que o outro, cai. Não, para Deus aquele que canta não tem uma voz muito boa, mas ele louva a Deus de coração, o louvor é aceito. Mas nós temos o costume de fazer acepções de pessoas. E fala também que nós devemos fazer a diferença entre o que é pecado, o que é tradição, o que salva e o que não salva. Ao povo de Israel, que ficou 40 anos no deserto, Deus deu algumas leis e algumas práticas que são para o povo de Israel. Agora, as igrejas de hoje, elas têm tradições que elas querem impor às pessoas como se isso fosse salvar ou não. O terno, ele é usado em países frios. Não é coisa do Rio de Janeiro, que é um lugar de muito calor. Muitas vezes saíamos à tarde para fazer evangelismo. Tinha aqueles irmãos que iam com paletó e suando debaixo do sol e se secando. Isso, Deus não quer isso. Eu não posso ir como um missionário para a África ou países onde as pessoas andam nus ou de tanga e dizer para eles, você tem que usar um terno, senão você não vai para o céu. Não. O terno não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Nós não devemos levar a tradição de roupas, de comidas e de tantas outras coisas que fazem parte de um povo, a tradição de um povo, como se isso fosse salvar. Existem também aqueles que dizem, se você não entregar o dízimo, você não vai para o céu. Não. Você não compra o seu lugar no céu. O dízimo entrega aquele que tem amor à obra de Deus e vê que a igreja tem necessidades, tem que comprar papel higiênico, tem que pagar luz, tem que pagar água, pagar impostos e outras coisas. Na época de Israel, existiam os levitas.
E o dinheiro do dízimo das ofertas eram para sustentar os levitas que viviam 24 horas para cuidar da tenda de Deus, do tabernáculo ou do templo. E era também para ajudar as viúvas, os órfãos, os estrangeiros que estavam passando necessidade. O dízimo e a oferta não é para enriquecer pastor, missionário ou apóstolo. Não. O dízimo e a oferta era para sustentar a obra de Deus. Tanto é que você vai ler em 1ª ou 2ª Reis e Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, que houve um tempo em que os levitas largaram a casa de Deus e foram trabalhar. Porque o povo não entregava o dízimo e a oferta e a casa de Deus ficou abandonada. Então os reis colocaram novamente os levitas nos seus lugares e o povo voltou a sustentar a obra de Deus. Então não devemos aqui no Brasil, um pastor pode trabalhar. Um pastor pode ter o seu sustento trabalhando durante o dia, porque ele às vezes vai 3 vezes por semana na igreja pregar terça, quinta e domingo, e o resto da semana ele fica à toa. Então ele pode trabalhar. Antigamente muitos pastores eram pedreiros, médicos, dentistas e pregavam. Ainda existem pastores assim. Agora, um pastor que vive 24 horas para a igreja, ele realmente tem a necessidade de a igreja sustentar ele, porque ele leva uma vida dedicada a Deus 24 horas por dia. Mas conheci pastores também que desligam o telefone de noite. Não. Um pastor, se a ovelha morreu ou internou e coisa, ele vai receber o telefonema de noite e ele vai ter que ir lá para o hospital, vai ter que ir para um enterro, passar a noite lá com a família e socorrer aquele que está necessitado. Esse sim, esse merece um salário. Então não devemos colocar a tradição, os costumes de um país e obrigarem outros. Não podemos colocar o dízimo para as pessoas que moram no interior. Elas mesmas criam a galinha, elas mesmas plantam suas verduras, seus legumes. Elas podem sim dar um pedaço de carne para o pastor, dar uma galinha, dar um pé de alface, de couve. Isso vai ser o dízimo dela. Então, devemos respeitar as tradições de cada povo e os costumes, de saber fazer a diferença daquilo que a Bíblia diz, que é pecado e o que não é pecado. João 3, 16 a 19 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto
enquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então todo ser humano, ele já está condenado, ele não vai ser condenado. E a salvação, ela vem gratuitamente através da fé em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Mas aqueles que amam as trevas, que amam o pecado, eles vão se afastar da luz, eles vão se afastar de Jesus e continuarão condenados à separação de Deus eternamente, no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Aquele que prega o evangelho, ele deve falar sobre a salvação. Ele não pode tirar um ponto, nem acrescentar uma vírgula na palavra de Deus. Ele tem que pregar a verdade como ela é, não torcer, inventar histórias e sei lá, querer até aparecer com uma pregação que não leva ninguém à salvação, só mostra, nossa, como ele é inteligente, como ele é sábio, como ele tem conhecimento. Não. O servo de Deus deve pregar a salvação que só existe em Jesus Cristo. E saber fazer a distinção entre o que é pecado, o que é tradição e o que é costume de um povo. Ele deve olhar e ver se o lugar é frio ou quente, porque na época de Jesus não tinha terno. Na África, você vai levar o quê? 1 milhão de terno para distribuir para cada pessoa que aceita Cristo? Vai ter que dar mais, porque a pessoa não vai poder usar somente um terno. Então devemos fazer a distinção. Agora, o importante é no final desse texto que nós lemos, que os apóstolos recomendaram a Paulo e Barnabé para não esquecer dos pobres, dos necessitados, daqueles que precisam de ajuda. E Tiago, no capítulo 2, versículo 15 e 16, ele fala: se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, como você vai mostrar a Cristo a uma pessoa que está passando fome, se ela não consegue ouvir nem a sua palavra, porque a sua barriga faz tanto barulho por causa da fome, que ela não consegue ouvir o que você está falando. Uma pessoa no frio, morrendo de frio, que não consegue nem pensar direito, como ela vai ouvir a sua mensagem se ela está sentindo frio, se ela está desabrigada? Então devemos nos lembrar dos pobres e necessitados. Aqueles que têm mais devem ajudar os que têm menos. Isto faz parte, sim,
da obra de Deus e do amor de Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por mais este dia, Pai. Abençoa, Pai, esta pessoa que está ouvindo esta palavra. Envia servos teus, Pai, para socorrerem aqueles que estão necessitados, aqueles que estão passando dificuldade, seja em qualquer parte do mundo aonde esta mensagem chegar, Pai. Ajuda-nos, Pai, a fazer a tua obra e não usar de acepção de pessoas, Pai. Tratarmos a pessoa que tem mais posses diferente daquelas que não têm nada, Pai. Que possamos tratar todos iguais, porque a tua salvação ela é totalmente de graça, tanto para o rico como para o pobre. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a vida desta pessoa. Dá-nos um dia na tua presença, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Lembrando sempre, o verdadeiro valor de uma coisa está naquilo que ela realmente é. Fica na paz. Fica na paz em nome de Jesus. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Glória a Deus. Amém.